Muita gente me pergunta, Carol, o que tem na sua bolsa de jardinagem? Essa é uma bolsa que foi juntando tanto cacareco que eu uso em aula e em filmagem que provavelmente você não vai conseguir adivinhar tudo o que tem de trolha lá dentro. Já deixa o desafio, o que tem na bolsa da Carol. Se você for esperto, sugira. Qual é a coisa mais esquisita que tem na minha bolsa? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos embora pro vídeo. Eu queria desde o começo que a bolsa abrisse como se fosse um estojo de maquiagem. Então ela abre para os lados e arreganha. E aqui você tem a parte de dentro dela cheia de bolsinhos do jeito que eu gosto. Vou começar a explicar das coisas mais fáceis para as mais complexas. Ela tem bolsos de tamanhos diferentes para caberem coisas de tamanhos variados. Esse maiorzão aqui é onde está a minha pá preferida, a pá funda. Eu sempre falo isso e rio por dentro, porque parece pá fúncia, eu acho muito engraçado. Desculpa, eu sou muito besta. A pá funda já foi estrela de um vídeo só sobre ferramentas maravilhosas na jardinagem, 5 ferramentas top para você ter. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e aqui em cima nos cards. Eu mandei fazer o cabo de madeira nela, é um cabo que a Elke Noda fez especial para mim, e a Elke também é responsável por outras 2 ferramentas de madeira que eu tenho aqui. Esta pá que eu esculpi numa aula da Elke, doeu muito a minha mão, fiquei 6 horas esculpindo, e essa colherinha que eu uso para mexer coisas, que é a coisa mais fofa do mundo e que eu comprei na lojinha da Elke, tá? Aí, como eu sou obcecada por objetos de madeira, eu tenho outras coisas aqui, ou de bambu ou de madeira. Então, isso aqui, que já tá bem estrupiadinho, mas continua sendo maravilhoso, isso aqui, você talvez ache que é um pegador de petiscos de bambu. Mas, na verdade, é porque você não tem criatividade jardinística. Isso aqui é um pegador de cacto. E é um pegador de cacto muito útil. Onde encontra? Nessas lojas que vendem coisinhas de bambu. Às vezes tem quiosque na praia, às vezes tem lojinha no centro da cidade. A minha eu comprei na Liberdade, em São Paulo, naquela pracinha que fica ali no metrô, tá? Mas tem no Rio de Janeiro também, no Saara, e deve ter em outros lugares do Brasil para vender. Onde de vender cacarequinhos de bambu, você pode encontrar pinças assim. Tem de vários tamanhos, eu tenho uma pequenininha, ó, uma fiote, e uma maiorzinha. Depende do que eu quero pegar. Se é uma plantinha muito delicada, eu prefiro usar a menorzinha, e se é uma planta bem espinhenta, é melhor eu me manter longe, eu prefiro usar a mais comprida, tá? As duas são pinças de bambu, originalmente vendidas como pegador de petiscos. De madeira também são os meus pincéis, quer dizer, a maioria. Eu tenho pincéis de vários tamanhos. Esse aqui é uma trincha muito maravilhosa, que eu comprei em lojas que vendem material para pintura de parede e que me acompanha já faz quase 10 anos. Trincha grandona, assim, é ótima para limpar bancada, para coisa ogra, sabe? Você acabou de fazer um arranjo e aí você precisa se livrar daquele monte de terrinha que ficou pelos cantos, você usa uma dessas. Eu também uso essa trinchona para limpar folha de planta que tem folha larga, sabe? Folha grande, larga, tipo a do ficus, tipo a de uma bananeira, de uma helicônia. Ela limpa, não a delicadeza dessa, né? Essa do chifre de veado tem pelinho. Então, em vez de usar uma trinchona grosseira dessas, nessas plantas mais delicadas eu prefiro usar pincel de maquiagem. Esse é um antigo pincel de blush e ó, ele faz um carinho. Então se tiver caído alguma coisa aqui de terra, eu consigo tirar sem machucar o pelinho natural que a planta tem, tá? Pelo mesmo motivo, porque as folhas são diferentes e os usos dos pincéis também, eu também tenho pincéis com cerda mais longa ou com as cerdas mais curtas e ainda tenho uma escovinha de bambu para coisas que você tem que ficar insistindo, porque às vezes a cochonilha não sai. Então, para coisas que eu tenho que insistir, eu tenho uma escovinha. Você pode usar uma escovinha de dente,
Mas eu ganhei essa de bambu uma vez e eu amei ela. E aí acabei ficando com ela. Minha tesoura azul maravilhosa, vamos falar sobre ela. Essa tesoura está na minha vida e no meu coraçãozinho há tranquilamente uns 20 anos. Foi a única tesoura de poda que eu tive durante décadas, quando eu nem jardineira era, quando eu era só uma jornalista, tá? Essa daqui é o modelo, todo mundo me pergunta o número, mas isso é o menor dos problemas. Essa daqui é o modelo 710 da Limate. É uma tesoura de desbaste ou de colheita. É muito diferente da tesoura de poda, tá? A tesoura de poda sempre vai ter essa carinha de bico de cegonha. Eu sempre acho que ela tem uma cara de cegonha, tá? E a tesoura de colheita tem uma lâmina muito mais fina. Quando usa uma e quando usa outra? Tesoura de colheita e de desbaste é uma tesoura para coisinhas fininhas, para dar uma parada na salsinha, para colher manjericão, para coisas bem fininhas. Tesoura de poda é para galhos de até um lápis de espessura, tá? Então, mais ou menos da espessura deste pincel aqui. Se for mais do que essa espessura, se for mais grosso do que isso, não é com tesoura de poda que você deve cortar, e sim com um podão ou com um podador de arbusto, ou com um serrote. Eu tenho aqui umas coisas que as pessoas nunca lembram de colocar na bolsa de jardinagem. Adivinha quem é um alvo para todos os pernilongos, moscas, mosquitos, muriçocas, varejeiras e o que mais picar? Eu. Pois é. Então eu tenho um repelente aqui. Geralmente eu tenho repelentes em vários lugares da casa, não só esse, mas também aquele repelente que eu mesma preparo com cravo, canela, óleo mineral e boldo macerado. Só que esse repelente eu não tenho em todos os lugares. Então aqui na bolsa fica sempre um repelente basicão, que é o que eu vou usar no desespero. Eu tenho, ó, da época do Mais Corpo. Você vê como demora para você gastar um frasco de talco. Isso é talco. Esse aqui eu acho que é da Granado, não tenho certeza. Mas talco contém qualquer talco. Talco antipulgas para cachorro, talco de nenê, talco de bailarina passar na sapatilha, qualquer talco tem ácido bórico na composição, e ácido bórico é boro, é um nutriente para as plantas enraizarem. Então é bem importante que você ofereça um pouquinho de boro. Geralmente tem nos adubos, mas quando não tem, eu coloco uma colherinha de café de talco comum em cima dos vasos e rego uma vez a cada 6 meses, tá bom? Eu sei que vocês gostam de quantidade, né? Então, tô dando aqui uma quantidade bem básica, assim, tá bom? É minúscula a quantidade e a gente vai pôr de vez em quando, que é um complemento de boro para a adubação das plantas. Seguindo o mesmo raciocínio, né? Coisas que a gente tem em casa, eu tenho canela em pó, que eu uso muito, tanto para fazer o repelente, que é de cravo, canela, quanto para estimular a Phalaenopsis, a da flor, ou para usar na pasta cicatrizante. A pasta cicatrizante é... Eu já tenho um pouquinho pronto. Essa daqui. Pasta cicatrizante a gente faz com uma mistura de vaselina em pasta, daí o frasquinho, esse frasquinho é o da vaselina, extrato de própolis, que está na minha bolsa também, e canela em pó. Então aqui os ingredientes da pasta cicatrizante. Quanto põe? Um tanto. Sabe o que é um tanto? Porque eu não gosto... Vaselina em pasta, ela é muito melequenta. Parece uma pomada branca. Daí o que eu faço? Em vez de eu tirar tudo daqui, fazer a meleca em tudo, eu faço, repara, só superficialmente. Eu faço de extrato de própolis, entendeu? Ficou clara essa quantidade? Então, eu faço de extrato de própolis e pego mais um tanto de canela em pó. E aí eu dou uma mexidinha, normalmente com um cabo de algum pincel, superficialmente. À medida que eu vou tirando essa parte de cima da pastinha que está preparada e que tem um cheiro muito bom de canela, eu faço mais até o frasco acabar. Agora, para você acabar esse frasco, Brasil, vai demorar muito. Dica: extrato de própolis, canela e a vaselina são chamados de pasta cicatrizante quando estão juntos,
porque eles ajudam na recuperação de um arbusto que você cortou, de uma árvore que você fez uma poda radical, de uma orquídea que você fez a divisão de toceira, essas coisas todas, tá? Eu deixo esse frasquinho na minha bolsa no dia a dia, fora da geladeira, não tem problema nenhum, afinal de contas a canela e o própolis são fungicidas, mas se você preferir, você também pode guardar na geladeira e eles duram juntos, grudadinhos, anos. Anos, tá? Só põe uma etiqueta porque vai ficar com uma cara de brigadeiro, talvez seu filho queira comer, ou você mesmo, no momento de desespero. E já que esse é o canal que te dá dicas para os momentos de desespero, que te revela o que tá oculto, te mostra cada pulo do gato, aproveita e se inscreve nele, porque se você se inscrever e ativar o sininho, o YouTube maravilhosamente te avisa quando a gente subir vídeo novo. Além dessa tralha toda, eu ainda tenho na necessaire algumas coisas muito incríveis. Por exemplo, redinha de limão. Essa daqui é uma que eu amei guardar porque ela é muito comprida, quer ver só? É o limão, é a árvore de limão que tá aqui dentro, é o pé de limão inteirinho, porque é redinha que não acaba mais. Então, ó, redinhas assim, de qualquer cor, olha que comprido. Esse tipo de redinha é perfeita para prender orquídea em árvore, tá? Então, se você quiser colocar a sua Phalaenopsis, o seu Dendrobium, sua chuva de ouro, o seu Denfal ou qualquer outra espécie epífita que cresce em árvore, na árvore, isso aqui te ajuda muito a amarrar. Isso daqui é a pinça para pegar cactos, a pinça rudimentar para pegar cactos, mas eu vou dizer para vocês que vocês estão errados, porque tem uma diferença muito grande entre isso e a pinça de cactos. Isto daqui é uma armadilha para tesourinhas. Tesourinha é aquele bichinho que tem um Vzinho na bunda, sabe? Que bichinho que é? Parece uma lacraiazinha. Tesourinha, ela gosta de se esconder nos vãozinhos do papelão. Então, quando você tiver com roseira, ela adora roseira. Quando você tiver com uma roseira muito infestada de tesourinha, você vai pegar um palito de churrasco e vai amarrar um pedacinho de papelão assim como eu tô fazendo. Eu tô procurando elástico, que eu tenho muitos. Isso aqui que eu acabo de fazer no improviso pra você, e que pode ficar até um pouquinho mais apertado. Isso aqui é uma isca para pegar. As tesourinhas, elas entram nessa parte ondulada do papelão e depois de uns 2, 3 dias você vai tirar o papelão inteiro. Então você vai fazer a isca não num pincel, tá bom? Você vai fazer num palito de churrasco, porque o objetivo é espetar no vaso da roseira, no vaso onde a tesourinha tá aparecendo e dar um tempo para ela fazer casinha ali em cima. E depois que ela fez, você joga fora. Essa parte aqui se oferece para os pássaros em sacrifício, tá bom? Ou não, tá? Perceba que a isca de tesourinha é muito diferente da pinça rudimentar para cactos, né? Você viu como é diferente? Essa bolsa, gente, ela tem muita coisa inacreditável. É por isso, tá vendo? Ela é uma bolsa mágica do Gato Félix, tá? Então, eu usava, antes de usar essas pinças para cactos, que são muito mais sofisticadas, eu usava esta pinça para pegar cactos e outras plantas espinhudas, tá? Então, se você não achar o seu pegador de cactos de bambu, não chora e faz um de papelão, que além de tudo é pegador de cactos e isca para tesourinhas. O que mais eu tenho? Ah, isso aqui aprendi com o meu diretor da Louca das Plantas, a ter sempre um copinho na bolsa, porque você não imagina numa filmagem a quantidade de copinho plástico que se joga, de tanto que cada hora que alguém tá com sede, abre um copo plástico, abre um copo plástico. Então aprendi com André Barmac, muito obrigada, a ter sempre um copinho desses na bolsa. Ele é apertadinho, então ó, não ocupa espaço. O que mais eu tenho? Óleo de ninho, que é inseticida de uso geral, todo mundo tem. Mais uma coisa de filmagem, tira-grude. A gente vai fazer alguma matéria, tem sempre uma abençoada etiqueta embaixo do vaso, ou então código de barras no vidro. E essas etiquetas, quando você quer que elas colem, elas não colam. Mas quando você quer se livrar delas, você não consegue, porque fica uma colinha infernal. Então, ó, tira-grude, tá? Onde encontra? Na Multicoisas. Tem inclusive um frasco desse tamanho de tira-grude. Esse pequenininho aqui é de bolsa. O que mais eu tenho? Ah, eu tenho uma coisa muito legal. Merecia seu like nesse vídeo, hein? Porque olha só quanto segredinho que eu tô mostrando pra você. Manda seu like.
por favor. Aqui eu ainda tenho, isso aqui é porta-bocashi ou porta-adubo sólido, que você vai espetar no vaso da planta com o adubinho dentro. Tem uma tampinha, tá vendo, ó? Você põe o adubo dentro, fecha a tampinha e espeta lá no vaso da planta. Como ele é todo furadinho, à medida que você rega, o adubo vai saindo pelos furinhos. Minhas alunas do curso de orquídeas estão falando que aprenderam a fazer o saquinho de orquídea de bokashi para orquídeas na árvore e aparecem bichos e roubam o saquinho, depredam a planta para levar o saquinho embora. Então isso aqui é um jeito de você manter a coisa um pouquinho mais protegida. Se eu fosse você ainda, se você está realmente tendo muitos bichos roubando o seu bokashi, eu tentaria usar, você vê que minha bolsa sempre tem muito arame, eu tentaria aproveitar esses buraquinhos que ele tem, ó, e passar um arame por dentro da caixinha de adubo para aramar a caixinha em volta da orquídea, porque aí fica muito mais difícil do bicho levar, porque tá tudo preso, tá bom? Isso acontece porque o bokashi tem farinha de osso e os bichos que são carnívoros enlouquecem com o cheiro da farinha de osso, como acontece com seu cachorro e seu gato. Outras tralhas, porque você vê que não para de aparecer tralha. Isso aqui é um maçarico. Ele tem uma trava aqui de segurança, tá vendo? Que é para o botão não ser ativado balançando na bolsa. Você compra no Mercado Livre, tá? E ele serve para, com a chama azul, esterilizar tesouras e outros equipamentos de corte. Então, às vezes você tá no mato, não tem um fogão perto, você esteriliza fazendo assim. É bem rápido, tá? Porque a chama azul é muito quente. Toda vez que você quiser esterilizar equipamento de corte, não esqueça que você precisa esperar a lâmina esfriar um pouco para você usar outra vez, senão você vai machucar a sua planta, tá? Isso aqui é uma coisa muito legal, é um pedacinho de filme plástico, daquele rolo, só que o rolo inteiro foi cortado, de um jeito bem caprichoso, inclusive, para fazer essa versão de filme plástico que é mais estreitinha. Isso aqui, aluno meu do curso de mudas vai saber, a gente usa para enxertos e para borbulha em roseira, tá? E eu ganhei esse rolinho todo bonitinho do Denilson, que foi o responsável, meu professor, na aula de roseiras. Nesse monte de bolsinhos tem coisas variadas. Aqui eu tenho mais pincel, tenho canetas. Como eu autografo livro em aula, sempre tem um monte de caneta verde principalmente, que é a caneta que eu uso para autografar livro. Aqui, isso aqui é uma trena pequenininha. Eu uso mais a do aplicativo no celular, mas às vezes você quer tirar a dúvida com uma treninha de verdade, né? Uma trena física. Deixa eu ver. Pacotinhos de sementes, temos muitos. Alicate, você deve ver que tem um alicate bem novinho esse, mas é para fazer apertos em arame. Às vezes você vai colocar a suculenta num suporte e ela tá aramada e coisas assim, então alicate. Manta de drenagem eu guardo cada centímetro, porque às vezes você precisa para um vaso pequeno ou você precisa de um pedacinho bem miudinho para colocar só no furo do vaso, para a terra não sair pelo furo. Então sempre tem retalho de manta de drenagem nas minhas coisas. E do lado de cá eu tenho seringas para molhar arranjos de suculentas. Seringa grande assim, de 60 ml, você vai encontrar em lojas que vendem produtos hospitalares, mas principalmente em pet shop, tá? Seringas grandes assim são muito usadas para animais grandes. E essa seringa de 20 ml você encontra em qualquer farmácia, tá? Essa menorzinha. Eu prefiro da grandona. E eu ainda tenho a minha maravilhosa ferramenta da NASA. Meus alunos do curso de suculentas conhecem bem que é uma ferramenta dupla face. Um lado ela tem uma rolha e do outro lado ela tem uma ponta. Com a parte da ponta eu faço o buraquinho no arranjo, ponho a planta e com a parte da rolha eu pressiono em volta do colo da planta para plantar. É muito maravilhosa. E eu tenho ainda aqui essa
pinça de aço, eu tenho muito mais para mostrar do que para usar. Depois de alguns anos trabalhando com arranjos, eu descobri que a pinça com a ponta fina, assim, fura a planta. A hora que você tá pegando a plantinha, você tem que fazer um pouco de pressão e aí acaba que você machuca a folha da planta. Por isso é que eu prefiro as pinças de bambu, tá? Porque elas têm uma ponta redonda, macia, que não aperta, ao apertar não fura. Mas, às vezes, você precisa de uma pinça mais comprida para terrários. Então, se você está trabalhando com um vidro que tem um gargalo grande, pinças assim são maravilhosas. A minha veio da Aquabase, eu comprei uma pinça importada da Aquabase. Você vai achar em lojas de aquário, em geral, pinças enormes dessas. Minha amiga Ana Paula me trouxe essas ferramentinhas da Holanda. Olha que chique, né, minha gente? Não tem pra vender no Brasil, desculpa. Mas, olha, que coisa maravilhosa. Elas são perfeitas para terrários. Elas alcançam onde a sua mão não alcança. Então, quem for trabalhar com terrários vai usar gargalos estreitos, não consegue alcançar o fundo da peça, pode usar isso daqui. Isso aqui é a ajuda que você precisa para fazer a plantinha descer até o fundo do vidro do terrário sem sujar o vidro. Conto com o poder do seu like e do seu compartilhamento. Beijo, até a semana que vem. Tchau!